Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre a minha história com o jornalismo, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima, e também da nova série do canal que vai ao ar toda quinta-feira, eu enfim estou de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que eu quero chegar logo a 2.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E o capítulo de hoje tem história pra cacete. Ou como diria Armando Nogueira, não se trata apenas de uma simples partida entre duas equipes, duas torcidas. Ele tem desígnios que são só seus, tem uma torcida própria. Trata-se talvez do maior clássico carioca e com certeza um dos maiores do mundo, que sempre divide a cidade maravilhosa e todos os estádios por onde passa. É o centenário Fla-Flu entre Flamengo e Fluminense. Bom, como eu já falei no vídeo do clássico entre Botafogo e Flamengo, o primeiro time a surgir no Rio de Janeiro foi o Mengão, lá no dia 15 de novembro de 1895. E somente alguns anos mais tarde, no dia 12 de julho de 1902, foi a vez do Flusão. Só que vocês se lembram que eu também falei que o rubro-negro era só voltado pro remo, não tinha nenhuma intenção de criar uma equipe pro futebol, né? E é aí que o tricolor aparece para mudar o rumo de tudo. O ano era 1911 e o Fluminense vivia seu auge no Campeonato Carioca, que começou em 1906. Só que menos de um ano depois da conquista estadual, uma grande crise interna surgiu nas Laranjeiras. E uma cisão liderada por Alberto Borghetti acabou levando 9 jogadores, então tricolores, a criarem uma nova equipe no rival Flamengo. E menos de uma temporada depois aconteceu o primeiro Fla-Flu, realizado no dia 7 de julho de 1912, disputado nas Laranjeiras. De um lado com a camisa nova do Flamengo, o time então campeão carioca. De outro, com a do Fluminense, os reservas que acabaram virando titulares. Porque o Fluminense perdeu 9 jogadores, quase o time inteiro. E olha que o resultado foi surpreendente e meio que selou uma vingança tricolor, já que o Fluminense venceu por 3-2. Ou seja, o clássico já começou com uma rivalidade lá no alto nível, diferente de qualquer outro clássico do Brasil. E olha que no começo do estadual só dava Fluminense, que de vez em quando dividia lá o posto de campeão com Botafogo, América. O Flamengo só foi fazer frente mesmo pro tricolor lá em 1914. Mas mesmo assim a vantagem do pó de arroz continuou enorme. Depois, já nos anos 30, 40, Vasco e Botafogo entraram de vez na disputa e deixaram o Campeonato Carioca um pouco mais equilibrado. Mas mesmo assim, só para citar um exemplo, de 36 até 44 só deu a dupla Fla-Flu. Aí depois os dois times começaram a se aventurar um pouquinho fora do Rio de Janeiro. Foi quando chegou o torneio Rio-São Paulo e o Fluminense ganhou logo 2 vezes em 57 e 60. Pouco depois, em 61, foi a vez do Flamengo levar a taça. Mais pra frente, no Brasileirão, o Fluminense já chegou em 70 e levou mais um caneco pra casa, repetindo o feito na década seguinte, em 1984. Só que um pouquinho antes dessa segunda conquista do rival, o Flamengo beliscou nada menos que 3 títulos nacionais nesse meio tempo, no início dos anos 80. E eis que chega a década de 90, a década acho que da maior diferença entre os dois times na história. E olha que ela até começou bem para as duas equipes. O Flamengo ganhou mais um brasileiro e sua primeira Copa do Brasil, enquanto o Fluminense continuou fazendo história no Campeonato Carioca. Só que no Brasileirão vieram os primeiros rebaixamentos, teve queda para a Série B e até para a Série C. Depois disso a dupla demorou um pouquinho para voltar ao topo, mas depois também quando voltou não parou mais. Em 2007 o Fluminense ganhou sua primeira Copa do Brasil. 2 anos depois foi a vez do Flamengo ganhar mais um Campeonato Brasileiro. E por falar em Brasileirão, o Fluminense em 2010 e 2012 fez a festa. Aí, um ano depois, o Flamengo ganhou mais uma Copa do Brasil. Isso sem contar os inúmeros cariocas desses dois, Agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é vermelha e preta. Começando pelas conquistas nacionais, onde há um equilíbrio forte, mas com vantagem do Flamengo, temos 34-31 no Carioca, 5-4 no Brasileiro e 3-1 na Copa do Brasil. Sem falar também no Rio-São Paulo, onde a vantagem é do Flu, 2-1. Já falando dos títulos internacionais,
aí não tem pra ninguém não. É uma Mercosul, uma Libertadores e um Mundial pro rubro-negro, enquanto o tricolor não tem nada. Já quando o assunto é histórico de confrontos, a vantagem continua da mesma cor. No total são 399 partidas, com 146 vitórias do Flamengo, 125 do Fluminense, além de 128 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que a gente tem aqueles mais marcantes, certo? Então, sem enrolar mais, vamos a eles! Uma das vitórias mais marcantes do Flamengo na história do Clássico aconteceu em 1989, justamente na despedida do seu maior ídolo. Pouco mais de 3 anos depois de detonar o Fluminense em uma das maiores atuações de sua carreira, Zico decidiu abandonar os gramados justamente em um Fla-Flu. Só que o duelo não foi no Maracanã lotado. Já que a partida não valia muita coisa pelo Brasileirão daquele ano, as duas equipes decidiram atuar em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom, pelo menos assim não ia ter polêmica com a arbitragem, né? Já que o juiz ia estar de fora. Mas Fla-Flu é sempre Fla-Flu e o resultado dessa partida ficou marcado na memória de todos os torcedores. E mesmo fazendo muito sacrifício para jogar, já que vinha há tempo sofrendo com lesões musculares no joelho, foi Zico quem inaugurou o marcador. E adivinha como? Isso mesmo, de falta, sua marca registrada. E partiu Zico para a bola, colocou! Depois, já na etapa final, deu assistência para Renato Gaúcho marcar o segundo, mas aos 7 minutos não aguentou mais ficar em pé e o Galinho de Quintino pegou a bola do jogo em suas mãos e foi substituído. Vai Galinho, com a consciência tranquila do dever cumprido. Galera grita o nome do Zico e agradece pelo grande profissional de futebol que foi o Zico. E foi do banco que ele viu Luiz Carlos fazer o terceiro, o Idemar o quarto e Bugica fechar a goleada em 5-0. E o troco do Fluminense veio em 95, num ano que tinha tudo para ser especial pro Flamengo, que comemorava o seu centenário. O Mengão comemorava seus 100 anos e contava com um time de respeito. Tanto é que liderou as 2 primeiras fases do campeonato estadual, até chegar à grande decisão, que na verdade foi a última rodada do octagonal final. E lá ele encontrou um Fluminense todo desconfiado, desacreditado por muitos e que tinha acabado de contratar um técnico novo. Mas quando a bola rolou, o Flamengo, líder que precisava de apenas um empate contra o Fluminense para se sagrar campeão, não começou nada bem. E nem o mais otimista torcedor tricolor poderia imaginar que o Flu abriria 2-0 logo na primeira etapa, com Renato Gaúcho aos 30 e Leonardo aos 42 minutos. Gol, goleiro, voltou, agora, aí o gol! Mas no segundo tempo, em uma reação espetacular e inflamada pela nação das arquibancadas, a equipe da Gávea marcou 2 vezes, com Romário aos 26 e Fabinho aos 32, buscando empate e voltando a se aproximar da taça. Foi quando, a menos de 3 minutos do fim, após receber grande lançamento pela direita, o meia Ailton entortou o Charles Guerreiro e bateu pro gol. A bola, no entanto, ia para fora, só que ela desviou na barriga de Renato Gaúcho e entrou, naquele que é talvez o gol mais lembrado da centenária história dos Fla-Flus. Vitória do Fluminense, campeão carioca de maneira antológica em pleno centenário do rival. O ex-rubro-negro entrou dançando na defesa do Flamengo. Um canhonaço de perna esquerda a 42 minutos do segundo tempo. Outra vez o Fluminense na frente, 3-2. É cruel, é muito cruel. Ailton do Acari fez o terceiro porque sabe que é disso. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece que logo mais tem clássico, então deixa seus comentários aqui, quem vai ganhar, quem vai perder, se vai empatar. E como é de praxe, eu vou deixar aqui no final as 3 playlists mais em alta do canal. Tem uma playlist nova, anota aí, toda quinta-feira, 10 horas da manhã, hein? Não esquece, semana que vem eu tô de volta.